Aquilo que Davi tinha, nós precisamos ter, que é: quem é esse que vem afrontar o exército do Deus vivo? Cara, a convicção que Davi tinha é a convicção que nós precisamos ter. A mentalidade de Davi, ainda que no início de uma jornada, era uma mentalidade madura e coletiva, onde ele se apresenta ainda jovem, sendo um, mas por todos, com uma convicção individual voltada para um Deus que era sobre todos. Quem é esse incircunciso, ou seja, quem é esse que não tem aliança? Quem é esse que não foi marcado? Quem é esse que não teve uma experiência para afrontar o exército do Deus vivo? A Bíblia diz que Saul estava amedrontado e Davi surge, mesmo que a responsabilidade não fosse dele. A responsabilidade não era dele, mas pelo entendimento de quem ele era e de quem Deus é, ele se posiciona e traz para ele a responsabilidade. Então Deus, ele está nos chamando para esse lugar onde as convicções, elas vão estar alicerçadas dentro de nós, onde as experiências que vivemos no secreto com ele, uma hora vai desencadear no público. E quando desencadeia no público, não é buscando uma realização individual, pessoal, mas é em prol do propósito eterno de Deus, é em prol do coletivo, é um Deus que é sobre todos. Deus ministrava no meu coração essa semana sobre até no quarto, Ele ensina a orar Pai Nosso. Até quando Ele manda entrar no quarto, fechar a porta, eles olham, peça ao Pai em secreto. E a oração que Ele ensina, Mateus capítulo 6, é: Pai Nosso, não é meu Pai, é Pão Nosso, não é meu pão. É uma mentalidade ampliada, onde eu não me movo mais pela minha vida, porque a minha vida já foi alcançada, onde eu não me movo mais pela minha salvação, porque a minha já foi conquistada. Agora, a partir do lugar que eu encontrei, a minha mente se volta para o todo. O Senhor, Ele está nos chamando para essa mentalidade, onde em um tempo de pandemia, somos tendenciosos ao egoísmo, somos tendenciosos a cuidar das nossas próprias vidas e esquecermos do coletivo. Mas o Senhor está nos chamando para sermos como Davi nessa manhã. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você pode sair daqui. Deus está chamando para se mover por todos. Nunca foi sobre sempre foi sobre todos. Porque quando é sobre todos, é sobre Cristo, porque Cristo está em todo, no todo. Uau! Porque vocês precisam ser como eu sou no Pai, para que o mundo saiba que Ele me enviou, para que o propósito fique claro. Vocês precisam ser É que são muitos, são os muitos que são é o Pai que são três, são os três que são Consegue entender? Façamos o homem três, mas é um só Deus. Então o Senhor, Ele está nos chamando a rompermos nesses dias com um lugar de solidão, um lugar solitário. A Bíblia diz que Ele faz o solitário viver em família. O Senhor diz que
que onde há 2 ou 3 reunidos, Ele está. Então, o que Deus está propondo nesses dias tem a ver com relacionamento. Uma igreja relacional, ainda que sendo a minha mente é relacional. Eu não moldo ao isolamento, eu não moldo ao afastamento, eu não moldo ao que o mundo está impondo, mas eu me deixo ser conduzido por um Deus que é relacional, por um Deus que gosta de pessoas, por um Deus que gosta de proximidade, por um Deus que gosta de conversar, por um Deus que gosta de estar perto. Então, querido, você vai ser conhecido como discípulo se você amar. Nisso conhecereis que sois meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Se existe algo a ser resgatado, é essa convicção que nos leva a se mover, não buscando interesses próprios, não dentro de um egoísmo onde eu viso a minha proteção. Eu estou me privando do vírus por amor ao todo, ou estou me privando do vírus por amor à minha vida? E não importa o que acontece ao meu redor, o que importa é eu estar protegido. Só que a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz que é em vão levantar na madrugada e orar, porque se Deus não guardar a casa, é em vão a vigilância. Então, por mais que nós colocamos máscaras, passamos álcool em gel, por mais que nós temos um distanciamento, temos que colocar cadeiras distantes, por mais nós somos a igreja do Senhor, nós somos o corpo de Cristo, a igreja gloriosa dos últimos dias, que Ele, por intermédio da palavra, está lavando e santificando para apresentar a Ele mesmo igreja gloriosa. E essa igreja, ela não pode, cara, ser moldada. Ela não só não pode, como ela não vai ser moldada aos padrões desse mundo, ao esfriamento que o mundo propõe. Ela não só vai ser protegida, como o destino dela já está traçado. Não é só uma proteção, mas já existe um fim estabelecido, que só irá se materializar diante dos nossos olhos. Mas a pergunta é: seremos igreja? Seremos noiva? Porque o destino da noiva está traçado, mas será que o meu e o teu está? Eu quero fazer parte das estatísticas. Nós queremos fazer parte dos poucos que não vão se esfriar. Isso o Senhor falava nesses dias comigo. Eu quero fazer parte da estatística, que são os poucos que não estão se esfriando. No fim, o amor de muitos vão se esfriar, mas eu quero estar nos poucos que não vai se esfriar. O joio e o trigo vai crescer e eles vão chegar ao seu limite. Eles vão crescer de uma forma e não se pode arrancar um porque toca no outro. Então a bondade e a maldade, ela vai crescer na sua plenitude. Vai ser muito louco. Mas eu quero estar no lado da bondade. O amor de muitos vão se esfriar. A Bíblia diz, Paulo orientando a Timóteo, que haveriam homens presunçosos, amantes de si mesmo, desobedientes a pais, avarentos. Nos últimos dias, a
maldade, ela vai se estender, se multiplicar, mas também nos últimos dias, Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne, onde os velhos vão sonhar e os jovens vão ter visões, e aqueles que estão debaixo do manto da paternidade, filhos e filhas, profetizarão. Nos últimos dias as pessoas não terão fome de pão, elas terão fome da palavra de Deus. De que lado você vai estar? Porque se um teste nesses dias tem nos levado a se inclinar e sermos tomados por aquilo que a natureza caída tem como característica o medo, a vergonha, a culpa, porque essas características fazem parte da natureza caída. Foi pela queda que a culpa, a vergonha e o medo entrou. Mas João Batista vem clamando e ele vem dizendo: arrependei-vos, porque é chegado um reino. E quando a palavra vai falar de reino, fala que o reino não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. Nós vamos ficar intimidados, nós vamos ficar inibidos, nós vamos ficar nos ajustando ao curso do mundo, debaixo de culpa, vergonha e medo, ou nós vamos desfrutar da paz, que Paulo escreve que excede todo o entendimento. O mundo não consegue compreender o estado do homem interior, daquele que está em Cristo. O mundo diz: cara, não é possível, está caindo tudo ao teu redor, mas você está fundamentado numa paz que excede todo o entendimento. A compreensão humana não consegue definir. Diz uma canção do Juliano Som que é: quando o mundo cai ao meu redor, os teus braços ou estamos em Cristo ou não estamos. Primeira coisa que precisamos sair daqui entendendo: não tem um meio termo. Ou estamos em Cristo ou não estamos. Segundo, ou estamos perdoados ou não estamos. Terceiro, ou estamos salvos ou não estamos. Quarto, ou estamos livres da ira de Deus ou somos alvos da ira de Deus. Você conseguiu entender? Vamos lá, porque está fluindo no rio, então tem que ir costurando, né? Então vamos lá, ou você está em Cristo, ou você não está. Ou você está perdoado, ou você não está. Ou você está salvo, ou você não está. Ou você está livre da ira de Deus, ou você é alvo da ira de Deus. De que lado você está? Porque o convite é a partir do lugar que entramos nos mover. Mas se não entramos, não há como se mover. Porque o que eu faço é a partir daquilo que eu sou. E se eu não me torno, eu não me movo segundo o propósito. Por isso as pessoas ficam perdidas nesse tempo. Por isso a igreja entra em crise. Por quê? Porque palavras do altar são como manutenção em feridas. Os louvores são repetitivos e as nossas orações enfadam o Senhor.
Mas quando paramos e refletimos, nós discernimos, e numa velocidade mais rápida, nós conseguimos desenvolver o propósito de Deus. Você consegue entender isso? Então há uma urgência dos nossos cultos serem como momentos de reflexão, momentos que a palavra vem como uma uma pedra que esmiuça a penha, não é? É como o quê? Me lembra aí o texto. Alguma coisa que esmiuça, mas não é tu não, tá, penha? Não é tu não. É a pedra mesmo, né? Tem até a canção do Fernando Monte: pois a pedra veio sobre mim e nada mais restou. Então é fundamental que a igreja encontre o seu lugar. E o seu lugar já foi conquistado. Já foi ou não? Estamos nos encontrando domingo, quinta-feira, terça, para conquistar um lugar, ou o nosso lugar já foi conquistado? Nós já estamos ressuscitados e assentados com Ele nos lugares celestiais, ou nós ainda estamos aflitos, procurando se salvar como alguém assim, que está afogado? Quero te dar uma notícia. Eu achei a boia há muito tempo atrás, e eu já entrei no barco há muito tempo atrás. Então você não é aquele que está se batendo no mar. Tu já pegou a boia, tu já está no barco. Todos os dias você precisa acordar: eu fui salvo, eu estou salvo e eu serei salvo. Todo dia você precisa acordar: eu estou em Cristo. Não é um mundo onde parece uma gangorra, que um dia eu estou em cima, outro dia eu estou embaixo, entendeu? Tipo, é como uma montanha russa, uma roda gigante. Um dia eu estou em Cristo, outro dia eu não estou em Cristo. Um dia eu estou perdoado, outro dia eu não estou perdoado. Um dia Deus é meu Pai, outro dia parece que Ele é juiz e está me castigando. A Bíblia diz que a correção do Pai, Hebreus, é para nos introduzir na sua santidade. Então, se Ele é meu Pai e me corrige, não é para me punir, é para me introduzir na sua santidade. Então a gangorra está sempre em cima. Uau! Nós nascemos para viver na montanha e ter uma visão ampla, porque é do alto que existe uma visão mais ampla de todas as coisas. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Sim ou não? Eu tenho uma palavra, mas está vindo. Eu tenho até algo aqui preparado, mas está brotando dentro de mim. De que lado você está, cara? Por quê? Porque o mundo, ele não quer ver pessoas com dúvida. O mundo, ele quer encontrar respostas na igreja. Só que a igreja está enchendo o mundo de perguntas. Só que nós não estamos aqui para fazer pergunta para o mundo. E nem estamos aqui para debater com o mundo. Nós estamos aqui para apresentar o Cristo. Nós estamos aqui para liberar uma boa notícia. Eu estudava essa semana, relembrando muitas palavras, e o Senhor me levava a alguns entendimentos, e um dia eu escutei de um pastor algo que destravou a minha vida. Ele disse: o Evangelho não é um bom conselho acerca do que você pode fazer para conseguir algo do Senhor. O Evangelho é uma boa notícia acerca do que Ele já fez por você. E nele você já acessou, você já conseguiu. Então a igreja, ela perde tempo quando ela fica dando bons conselhos acerca do que a gente pode fazer para conseguir o que Ele já conseguiu por nós. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso.
nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós. Então, exemplo, quando eu te dou 5 passos para que você faça algo correto, para você conseguir algo em Deus, eu tô trazendo mérito para você. Mas quando eu te libero uma boa notícia acerca do Cristo que morreu, foi sepultado, ressuscitado ao 3º dia, para te dar vida em abundância, eu dou o mérito para Ele. Uau! Então, os 21 dias de jejum que a gente faz, não é mérito nosso, é porque Ele proporcionou um lugar chamado esconderijo do Altíssimo para a gente habitar. E quando eu faço 21 dias de jejum, não é mérito meu alcançar algo, e aquilo não interfere em nada. Desculpa se eu frustrei tua fé. Quando você ora 7 dias, aquilo só alinha o teu coração ao que Deus já queria. Porque se você orar mal, tu não recebe. Então até a oração que a gente faz é Ele que nos ensina. Até a nossa oração, cara, é Ele que gera em nós. Aprenda a pedir de acordo com a vontade dEle. Então você... Agora, como pedir de acordo com a vontade dEle? Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir tudo e vai ser feito. Uau! Pastor, então, e o jejum? Jejum é saudade do noivo. Jejum, quando eu jejuo, o Senhor falou, enquanto eu estou presente, para que fazer jejum? Não foi isso? Jejum é saudade do noivo. Quando eu sinto fome, por isso que a gente tem que parar de fazer jejum de televisão. Faça propósito. Jejum de internet, não, é propósito. Jejum tem que ser de alimento. Porque quando você chega no teu limite e sente fome, 2 coisas, você se encontra com você mesmo. Porque a fome denuncia as nossas debilidades. Quando nós estamos com fome, a gente começa a se tornar quem a gente é. A gente fica ignorante, a gente responde as pessoas mal, a gente fica rabugento, a gente fica meio mal-humorado. Quantos quando ficam com fome assim, vai dando a hora da fome, tu fica desesperado. Primeiro, você encontra e você fala assim, cara, tem coisa para morrer aí dentro. Quantos já fizeram um jejum aqui de 24 horas? Que vai dando 16, 17 horas, tua mente começa a dar uma viajada. Você vai encontrando com você mesmo, aí você descobre os ídolos que ainda estão de pé dentro de você. Você descobre aquilo que você tem que deixar. Primeira coisa, você se encontra com você mesmo e você rompe com os ídolos que ainda estão dentro de você. Segunda coisa, você se aproxima de Deus entendendo que você é tão pequeno e Ele é grande. Que tão poucas horas sem alimento é o suficiente para você se sentir fraco. O jejum torna Deus grandão diante de você. Pastor, não estou vendo Deus. Começa a fazer jejum. Ele vai vir crescendo. Mas Ele não vai vir crescendo porque um dia Ele foi pequeno. Ele vai vir crescendo porque um dia você ficou longe dEle. E as coisas vistas de longe, ela não tem o tamanho real. Consegue entender isso? Eu morava lá no Sargento Boeninga e a gente subia, ia brincar sempre no altinho e a gente via a ponte Rio-Niterói, toda iluminada, o Rio de Janeiro, pequenininho. De longe, as coisas são pequenas, mas quando eu me aproximo, as coisas vão se apresentando no tamanho que elas são. Sabe o Deus que você serve? Ele é um Deus grandão, cara.
Uau, se eu fosse você, já começava a glorificar, cara, exaltar. Sabe por que Davi, ele chega e fala: quem é esse para afrontar o exército do Deus vivo? Porque Davi, ele tinha tanta proximidade, ele via Deus no seu tamanho original, e ele se sentia acolhido por esse Deus. Quando nós nos aproximamos, nós não só enxergamos o tamanho, mas isso também gera proteção, senso de proteção. Se aproxime dos seus amigos e você vai se sentir acolhido e protegido por eles. Se aproxime da tua esposa. Estou vendo a minha esposa tão longe. Se aproxima dela, ela vai se tornar grande, você vai se sentir acolhido. Se aproxima do seu esposo, ele vai se revelar quem ele verdadeiramente é e você vai se sentir acolhido. Pastor, mas eu me sinto deslocado da igreja porque você está longe. Se aproxima, você vai ver a igreja como igreja e você vai se sentir protegido e acolhido. Então Salmos vai dizer que Deus está do céu procurando alguém que tenha entendimento, que o possa buscar e possa revelar à terra quem Ele é. Deus ainda continua se manifestando pela igreja, e nós ainda queremos um anjo descendo do céu e revelando algumas coisas. Mas Paulo disse ainda que um anjo desça do céu. Já pensou, irmãos, um anjo no YouTube? Eu tive uma revelação acerca do governo. Eu tive uma revelação acerca de como o Brasil vai ser. O anjo no YouTube, coração compartilhar, cara, milhares de visualização. Apareceu um anjo, filmaram um anjo falando. Querido, ainda que desça um anjo e revele um outro evangelho, foi revelado. Por que procura entre os mortos aquele que vive? Por que tu está esperando longe? Felipe, mostra-nos o Pai. Felipe, eu estive, eu estou e eu estarei com você. Eu sempre estive, mas a gente quer acessar aquilo que é inacessível. Ele se move, Juliano, pela igreja, cara. Ele foi levado cativeiro e liberou dons aos homens. Ele colocou dentro de nós o Espírito vivificante. Ele colocou dentro de nós o Espírito violento, que nós muitas vezes estamos clamando por algo que já recebemos. Repita comigo: já está no meio de nós, já está dentro de nós. Coloca a mão no teu peito aí, já está dentro de você. Uau! A cruz é um divisor de águas que nos tira de uma realidade e nos coloca em outra. Não haverá cruz, não, já houve cruz. Existe um aviva-nos antes e outro depois. Jesus, ele vem compartilhar a vida estava com ele. João, ele vai falar algumas coisas. João, ele disse: aquilo que vimos e ouvimos sobre esteve entre nós, e eu revelo a vocês o Cristo, aquele que era o verbo, mas agora é a palavra encarnada. Ele se fez homem e ele habitou no nosso meio. E está consumado, ele cumpriu, ele não vai cumprir, ele cumpriu. Não adianta nos iludirmos buscando estruturas nessa terra. Nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está no céu, de onde ele virá. E assim como ele foi glorificado, nós seremos também. Não adianta colocar esperança no governo, porque quando Jesus chega,
perdem a vinda dele, o nascimento do Messias. Por quê? Porque os olhos do povo estavam em estruturas na terra. Esperavam um rei que ia trazer riquezas, colocar em ordem o sistema. Jesus não veio para colocar em ordem o sistema desse mundo. Jesus veio para aniquilar o sistema do mundo. Jesus não veio consertar, ele veio trazer algo novo. Então, cara, o papel da igreja agora é encarnar. Repita comigo: encarnar a mensagem. Eu preciso encarnar a mensagem. Eu preciso ser um pequeno Cristo. Mas eu vou tirar a glória de Cristo? Não, cara, ele disse: vocês vão fazer obras maiores. O reino é assim. João apontou e falou para ele: ó, o que vem após mim, eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Jesus, quando olha para os discípulos, diz: olha, vocês farão obras maiores. É um espírito que multiplica. É um espírito que causa uma revolução. Repita comigo: através de mim pode acontecer uma revolução. Amém? Então o processo cruz, morte, sepultura, ressurreição, ascensão, glorificação muda de vez o nosso estado. Ele nos resgatou do império das trevas para o reino do seu amor. Ele nos transportou. Ele não vai transportar, ele já transportou. E não há possibilidade de voltarmos às trevas, porque estamos no reino do amor. E nesse reino do amor nós nos desenvolvemos. Por isso é um tempo de reflexão. Será que eu fui transportado? Porque se eu não me desenvolvo, eu preciso pedir que o Senhor sonde o meu coração. E se precisar de um novo nascimento, sendo pastor, eu quero nascer de novo. Se precisar de um novo nascimento, sendo presbítero, diácono, músico, eu preciso nascer de novo. Porque somente um nascido de novo pode desfrutar dessa nova realidade. E ele não precisa de uma igreja de crente, ele precisa de uma igreja de nascidos de novo. Ele não precisa de uma igreja evangélica, ele precisa de uma igreja de nascidos de novo. Uau! Paulo, quando foi aos Coríntios, ele diz: eu não vim buscar intelectualidade nem dom. Vocês se movem, vocês profetizam, vocês falam em línguas, vocês são intelectuais, vocês estudam a palavra, mas eu não vim buscar isso. Eu vim buscar Cristo no meio de vocês. E a pergunta é: quanto de Cristo nós temos? Porque Paulo disse: olha, vocês precisam me imitar como eu imito a Cristo. Não é errado imitar o homem, desde que o homem imite a Cristo. Não é errado ter referências, desde que estejam em Cristo. Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Filipenses: tudo eu considero como esterco e perda diante da revelação do conhecimento do Cristo. Então repita comigo: eu preciso sair daqui carregando a boa notícia. E a boa notícia é aquilo que Cristo fez por mim, e não o que eu posso fazer por Ele. O que eu posso fazer por Ele é consequência do que Ele fez por mim. Aí podemos ir para a palavra inicial, onde a Bruna enfatizou: a vitória completou gratidão. A nossa resposta como igreja é em gratidão. Não é para acessar o que já está aberto. Existe um caminho que já foi aberto. Não viva como se ele não fosse. Não pega teu facão e fica abrindo caminhos. Por isso você está se perdendo. Porque existe um caminho que já foi aberto. Um novo e vivo caminho. Existe uma graça acessível. E nós ficamos tentando abrir caminhos, buscando as nossas próprias direções, buscando nos
nos adequar aos conselhos, que é sobre faz, e o cansaço, faz ferramenta, faz máquina, faz para o Senhor. Mas eu faço a obra do Senhor. Não, você está se cansando, você está ficando fadigado. Não é sobre fazer, é sobre se tornar, é sobre ser. E o que eu faço com prazer, porque eu me tornei. Porque o fardo e o jugo do Senhor é suave e leve. Repita comigo, é suave e é leve. Uau! Então, nós precisamos ser convictos, cara. Nós precisamos ser convictos. Ora, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Deus não quer uma igreja que se aproxima. Deus quer uma igreja que creia que Ele existe. Será que nossas reuniões estão cheias de pessoas crendo que Ele existe? Será que as aproximações são conscientes? Será que as pessoas têm vindo à frente se encontrar com a boa notícia? Ou elas estão sendo manipuladas por uma necessidade momentânea? O Evangelho não vem suprir uma necessidade momentânea. O Evangelho vem suprir a nossa eternidade para sempre. Então, em tempos de pandemia, quero confessar Jesus. Em tempos de pandemia, por causa de uma cesta básica, eu frequento tua igreja, porque tem igreja que só dá a cesta básica se frequentar. Não, mas eu frequento o quê? Pela cesta, não trabalhais pelo pão que perece. Só que a igreja não está apresentando o pão vivo. E pessoas estão tendo suas vidas como se fosse um carro quebrado indo para a oficina fazer manutenção. É manutenção. Querido, o Evangelho não é manutenção. O Evangelho é novidade de vida. É sobre uma nova natureza que eu estou falando. Aleluia! Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Se você está em Cristo, nova criatura você é. É uma realidade que está aberta a todos nós, e que nós precisamos viver. Lá na glória vai ser bom. Por quê? Por causa das ruas de ouro. Porque se tu quiser ir para o céu pelas ruas de ouro, teu ídolo é Mamon. Se você quiser ir para o céu por causa do mar de cristal, meu irmão, tu tá cheio de luxo no teu coração. Isso é luxúria. Cristo é o mais importante. Se Cristo não estiver no céu, não vale a pena a gente ir para lá. Isso choca a nossa religiosidade, né? Porque a gente quer ir para o céu, porque Cristo está lá. E se o céu descer, Cristo descer para o céu, a gente vai estar com Ele. E se o céu ir para a direita com Cristo, a gente vai estar com Ele. E se Cristo ir para a esquerda, a gente vai estar com Ele, porque eu quero estar em Cristo. Eu quero estar em Cristo. E a vida eterna é essa, é conhecer a Cristo e o Pai que enviou. Então nós precisamos começar a nossa eternidade agora. Olhe para dentro de você e dá uma ordem para a tua alma, para o teu espírito, para o teu corpo. Comece a viver a eternidade. Repita comigo: antes não era manifesto, mas agora já foi manifesto. Depois da cruz, é sobre desenvolver o que já temos e não alcançar. É sobre desenvolver o que já temos. Então repita comigo: a minha salvação
precisa ser desenvolvida a partir do que eu já recebi. Se você não tem certeza da tua salvação, como você vai desenvolver? Como que você vai desenvolver algo que você nem tem certeza que tem? Salvação não é o fim, salvação é o início. Salvação não é quando Ele vir sobre as nuvens. Salvação é quando eu encontro o Senhor, eu sou salvo. Então eu não quero ser salvo, eu estou salvo. Por quê? Porque eu encontrei aquele que me salvou. E a salvação, ela é o quê? Ela é gratuita, ela é dom gratuito de Deus. Entenda bem, por mais que você faça, você não vai ser salvo. Ontem eu conversava com meu pai. Nossa origem é toda assembleiana. O meu pai tem 65 anos. Ontem eu levei ele para vacinar, para a glória de Deus. E a gente estava conversando um pouco. Eu falei, pai. Aí ele falou assim: não, mas tem pessoas que fazem muitas coisas. Eu falei, pai, mas a salvação não é mérito nosso. A salvação, ela é dom gratuito de Deus. Agora, o reino é diferente. Por quê? Porque o reino é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apodera dele. Então, eu estou salvo e eu me esforço para me desenvolver no reino. Consegue entender isso? Sim ou não? Sim ou não? Então, se a igreja não se apropriar da salvação, ela não se desenvolve. Então, Paulo ele diz assim: alguns mestres que já eram para estar ensinando sobre, eles estão precisando voltar a tomar leite. Por quê? Porque ainda estão presos a muitas coisas básicas. Deus quer levantar uma igreja que se desenvolva, que alcance níveis de maturidade, e assim nós vamos desencadear e transbordar sobre aqueles que estão do nosso lado. Agora, eu quero orar hoje por convicção. Foi isso que Deus me falava. Convicção. Tem pessoas aqui que um dia acorda amados por Deus, amados, né? Deus me ama, e no outro dia não se sente amado. Se sente rejeitado, órfão, excluído. Tem gente que um dia se sente muito perdoado, e no outro dia está cheio de culpa, cheio de condenação. Querido, eu quero dizer algo, e eu quero que isso acerte o teu espírito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nada nos separa do amor do Senhor. Repita comigo, confesse isso profeticamente: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Querido, nada nos separa do amor do Senhor. Pastor, mas eu não consigo deixar de pecar. Então você precisa refletir acerca do novo nascimento. Por quê? Porque se conhece a árvore pelo fruto. Entende? Pastor, mas todos pecam? Claro que pecam. Mas a graça de Deus não é sobre o pecado, é sobre a graça. Vê se você consegue entender. Porque se fosse sobre o pecado, meu irmão, a gente estava no mesmo bolo. Estava todo mundo no mesmo bolo. Quem está fora, quem está dentro. Se fosse, todos pecam. Quem não peca aqui? Quem não pecar, eu vou orar para que o Senhor te retire agora, te coloque lá junto com os anjos. Todos pecam, irmãos. Você fala da vida dos outros. Quem nunca fala? Tá num papo, de repente, pô, tu viu fulano? Quem não fala aqui? A gente tem que parar com esse discurso de que a gente não... não. A gente olha para as pessoas como se a gente fosse melhor, né? Fosse melhores do que ela. Mas não é sobre a quantidade de pecado, é sobre a medida da graça que eu entendo. Porque quem entende que é miserável e dependente se lança.
busca. Então por que muitos não são alcançados pela graça? Porque eles não têm a revelação de quem eles são. São cheios de soberba, orgulho, acham que é por mérito, diminuem os outros. A Bíblia diz: aquele que é maior, sirva o menor. Então quanto mais eu cresço, mais eu preciso servir. A boa notícia é sobre o que Ele fez, e isso transborda na nossa vida. A gente começa a transbordar sobre o outro. Sabe por quê? Porque mesmo Ele sendo rei, juiz, Ele foi réu. Ele deixou a sua glória para habitar entre nós. Ele deixou o lugar limpo para habitar no lugar sujo. Então é esse caminho, não tem outro caminho. É fazer o caminho que Ele faz. Ele é o primogênito de muitos irmãos. Ele é o irmão mais velho. Ele é o filho perfeito. Ele é o modelo. Nós precisamos seguir. E Ele diz: olha só, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e... Pastor, vai melhorar? Não vai. A gente vai chegar o dia que, para a glória de Deus, a gente vai fazer... Semana passada eu estava aqui, eu lembrei de quando a pessoa se forma na faculdade, né? Pega o capelo, né? Todo mundo joga assim. A gente vai marcar aqui um dia, a gente vai todo mundo arrancar a máscara e jogar junto. Vai chegar esse dia? Vai. E meu irmão, tempestade, ela vem, passa e chega outra ali. Se você não preparar... Ah, mas minha casa foi destelhada. Beleza, então, meu irmão, vai reforçar o telhado, porque tempestade vai vir de novo. Ah, pastor, esse vírus, querido, pode ter outro vírus lá na frente. A gente tem a tendência que quando passa dificuldade, a gente volta aos erros do passado. Mas os tempos atuais são tempos pedagógicos. Deus, Ele está sendo pontual, como um pai orienta os filhos. O que Ele ministrava ao meu espírito é para nos introduzir na sua santidade, para nos separar, para nos levar para um lugar de certezas, convicções, porque é essa igreja que vai se encontrar com Ele no fim. É essa igreja. Amém? Uma igreja convicta acerca de quem é o Senhor. E a partir da revelação de quem é o Senhor, ela sabe quem ela é. Aí ela se move. Aí ela faz congressos, os congressos mostram Cristo. Aí faz conferência e as conferências mostram Cristo. Aí faz teatro e o teatro revela Cristo. A igreja dos últimos dias é uma igreja de filhos e filhas que profetizam. E a Bíblia diz que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Repita comigo: o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Qual é a carga que a gente tem que carregar? Uma boa notícia acerca do que Ele fez. Pastor, estou depressivo, épocas de pandemia. Pastor, está ansioso. Pastor, estou querendo sair da igreja. Antes de dar um bom conselho, dê uma boa notícia. Antes de dizer, não faça isso, faça aquilo, você fala, primeiro eu vou te falar o que Ele já fez. Depois eu posso dizer o que tu pode fazer. Porque a partir do que Ele fez, o que a gente faz pode ser eficaz. Então, o Evangelho é isso. Nós estamos nesse caminho de resgate. Você faz parte desse resgate. Parece um jargão, né? Mas não é, cara. Ele é a água. E água, quando tu tá com sede, precisa ser água. Tu pede um suco, um refrigerante, meu irmão, tem que ser água.
Quando tu tá com problema no rim, tem que ser água. E às vezes você não tá com vontade de beber, e você tem que beber água. Simples. Na torneira lá tem água. E são dias onde ele desmistificou muita coisa. Eu conversava com um pastor amigo lá de São Gonçalo, e ele postou uma coisa em 2016, ele falou: em breve nós veremos uma igreja que será confrontada em sua liturgia, para revelar o verdadeiro relacionamento com Deus. O que nós vivemos nos últimos dias, irmãos? Ceia online. Uns cantam de uma forma, outros cantam de outros, dão a palavra no início, uns fazem vídeo, o celular em pé, outro faz deitado, e cara, meu irmão, sabe o que é isso? Quebra de religiosidade, porque o evangelho não é sobre cumprimento de regra, o evangelho é relacional, o evangelho é sobre relacionamento. E às vezes nós estamos, pega uma Coca-Cola, porque quer agradar o irmão, não é água. Para de agradar, libera a boa notícia. Ei, vamos botar um som no fundo. Não, cara, não distrai não. Não precisa fazer um tangue não. Dá água. E água tem em todos os lugares, cara. É só a gente se reunir. Você sabia que a Bíblia, ela diz que a palmeira, que nós somos como a palmeira? Sabe qual a característica da palmeira? Num deserto, 1, 2, 3 palmeiras, quando elas começam a nascer num lugar, elas geram oásis. Oásis são as águas que as palmeiras conseguem produzir no deserto. Você é uma palmeira. E nesse deserto, se você crer, do teu interior vai fluir rios de águas. Não é rio de Coca-Cola, porque Coca não mata a sede. Não é rio de tanque, é rio de água. E é simples. O que nós temos que carregar nesses dias? Uma boa notícia acerca do que Ele fez. O que a gente tem que profetizar? Que o irmão vai casar? Que ele vai conseguir carro? Não. O que a gente tem que profetizar é o testemunho de Jesus. Por quê? Porque o propósito é coletivo. Deus vai me dar uma boa esposa quando eu for fiel a Ele, quando eu buscar, quando eu me alinhar. Isso é natural. Pastor, Deus escolhe pessoa. Bem, meu irmão, fala a verdade. Sou eu que tenho que escolher. Olhar, serva de Deus, bah, bonita, agradou, brilhou. Senhor, está na tua mão, Ele vem e consolida. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É assim. Amém. Eu vi um filho na tua barriga, irmão. Já vi tanta gente falando que viu filho e não teve filho nenhum. Pessoas que entraram em depressão, fizeram quarto de criança, compraram móveis e não nasceu. Sabe por quê? Em vez da gente profetizar Jesus, uma carga de Jesus, uma boa notícia, a gente está falando da vida do outro. Agora, isso não anula a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento. Isso não anula. Um outro dia a gente pode falar sobre dons espirituais. Não estou falando isso. Eu estou falando hoje que a nossa mentalidade, ela precisa ser coletiva acerca do propósito do Senhor. Eu queria te convidar a ficar de pé. Você recebe essa palavra? Sim ou não? Então o que é o Evangelho? Pode ir lá, vai lá, quem sabe primeiro aí. É uma boa notícia acerca do que Ele já fez. Amém? Ele já fez. Repita comigo: eu estou salvo. Eu estou em Cristo. Eu estou perdoado.
e eu estou livre da ira do Senhor. Não, agora você vai falar como igreja. Eu estou salvo. Eu estou em Cristo. Eu estou perdoado. Eu estou livre da ira do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Jesus veio nos salvar, não é do diabo não. Ele veio nos salvar da ira de Deus. A Bíblia diz assim, ó: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecardes, vocês têm um advogado que intercede ao Pai. Então você tem que temer muito mais a Deus do que ao diabo. Amém? Você tem que temer muito mais quando você entra nessa casa do que passa perto de um prato de cerâmica na esquina. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Vamos orar.